Muito bem, Beto Rodrigues na área, trazendo mais um vídeo aqui. Nosso giro, Ligas pelo Mundo. Hoje, vez de falar sobre o Campeonato Belga, a Jupiler League. Então, depois da vinheta, você vai saber todas as curiosidades, principalmente a forma de disputa, que é bastante curiosa, bem diferente do que você está acostumado. Fique comigo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até mais. Vamos lá então, pessoal, vamos falar do campeonato belga, a Jupiler League. E para quem não sabe, Jupiler é uma cerveja, faz parte do grupo Ambev, então de certa forma tem um pouquinho de Brasil aí no patrocínio da competição do famoso Belgão, um campeonato que eu gosto muito de fazer. Então terei o maior prazer em trazer aqui para vocês algumas curiosidades, enfim, forma de disputa, tudo como funciona lá na Bélgica. Então vamos lá, deixa eu adiantar aqui a apresentação, que sem dúvida vai facilitar. Como que funciona então o campeonato? Primeira fase, 18 equipes vão disputar aquele campeonato de pontos corridos, turno e retorno. Então, cada equipe vai jogar 34 vezes, 2 turnos, sem muito segredo. O último cai, o primeiro é campeão? Não. Aqui já entra uma diferença do campeonato belga. Vou tentar explicar para vocês. O primeiro ao quarto, eles vão se classificar para a disputa do título. Então, eles vão disputar a Championship Round. O quinto ao oitavo, eles vão se classificar para um outro mini torneio, digamos assim, que é a Qualification Round. O último cai, 16º, 17º, vão disputar a Relegation. Beleza? Critério de desempate. Igual do Brasil, número de vitórias, saldo de gols e gols pro. Adiantando aqui para mostrar para vocês o que é essa tal Championship Round. Então vamos lá. O primeiro a quarto tem o direito de disputar o título, então eles vão disputar mais 6 jogos cada um. São 4 que vão lá para esse torneio, turno e retorno entre eles, 6 jogos, portanto, e a pontuação ela é somada. Então, o número de pontos que cada equipe fizer aqui na fase final, na Championship Round, é somada com metade dos pontos da primeira fase. Então, você pega todos os seus pontos da primeira fase, a fase regular que classificou, divide por 2, esses pontos são somados. Detalhe também que não tem um meio ponto, digamos assim. Então, se você fizer 79 pontos na primeira fase, você carrega 40, arredonda para cima. Você carrega 40 para a Championship Round. Lá na Championship Round vai somar os pontos dos 6 jogos e aí sim, quem terminar na frente, parabéns, conquistou o tão sonhado Belgão. Classificou, ganhou o título, classificou também fase de grupos direto. A Bélgica tem direito a uma vaga direto nos grupos. Então o campeão entra na fase de grupos da Champions. O segundo lugar, ele tem garantido uma fase de grupos, porém não é certeza que será na Champions. Ele vai disputar a qualification, a pré-Champions, digamos assim, e ele entra no que eles chamam de terceira fase, terceira etapa, né, terceira qualificatória, que é a penúltima. Sempre nas competições europeias, o último mata-mata antes da fase de grupos, eles chamam de playoff, então a terceira é uma antes do playoff. Então, o segundo, o vice-campeão belga, digamos assim, ele tem que eliminar alguém lá no mata-mata, depois mais alguém, e aí sim ele estará na fase de grupos da Champions. E se ele cair? Se ele cair tanto na primeira quanto nesse segundo mata-mata, aí ele vai automaticamente para a fase de grupos da Europa League. Então, de qualquer forma, o vice-campeão vai disputar a fase de grupos de algum campeonato, ou da Champions ou da Europa League. O terceiro ele vai para a pré-Conference League. E o quarto é curioso, ele vai disputar uma vaga, então ele ainda vai ter um mata-mata para ver se ele vai para a pré-Conference League. Contra quem? Contra o campeão daquele torneiozinho paralelo que é disputado exatamente igual ao Championship Round, 6 jogos, soma pontuação com metade da primeira fase, do quinto ao oitavo. Do quinto ao oitavo, quem for melhor nesse torneio, joga contra o quarto, quem for melhor desses dois, vai para a pré-Conference League. Então, o primeiro ao oitavo tem mais campeonato depois da primeira fase, do nono até o 15º. Fim de temporada, férias, 16º, 17º, relegation e o 18º, adeus, caiu. Esse ano o campeonato consta com 18 equipes, era para ser menos, o campeonato está um pouco inchado, anteriormente era disputado com 16, devido à pandemia não houve rebaixamento naquele ano, a ideia era que nessa última temporada, 21-22, caíssem 3 e o campeonato voltasse a 16 equipes, porém as equipes, principalmente as de menor poder financeiro,
fizeram um pedido para que não caíssem ainda nessa temporada 3 equipes, se mantesse mais um pouco com 18, porque ainda não conseguiram se recuperar do baque, enfim. Foi aceito por todos, o campeonato segue, portanto, com 18 equipes. Quem foi rebaixado ano passado foi o glorioso Beerschot. A gente gosta de falar sobre ele no Discord, o famoso shot de cerveja. Então, caiu, não está mais. Infelizmente, o shot de cerveja não está na Cerveja Jupiler League. Curioso, mas beleza, vamos lá. O rebaixamento. Falei para vocês, o último cai, 16º, 17º, relegation. A segunda divisão é a Challenge Pro League, são 12 equipes, elas vão disputar pontos corridos, e aí depois, quando terminar a primeira fase, parecido com a primeira divisão, divide, alguns vão disputar a Promotion Round, os 6 primeiros vão disputar essa vaga para subir, e os 6 últimos vão disputar também um torneiozinho ali na frente, simplesmente para fugir do rebaixamento, beleza? Então a segunda divisão da Bélgica é um pouquinho diferente. Eu, particularmente, não costumo trabalhar muito na segunda divisão por questão de liquidez, mas a liquidez da primeira divisão, para mim, tá tranquilo, consigo trabalhar e gosto muito. Falar um pouco da Copa da Bélgica, o campeão também tem vaga lá nas competições europeias, ele vai disputar uma pré-Europa League, então ele tenta entrar na fase de grupos da Europa League, se não conseguir, aí ele cai para disputar uma vaga ali na Conference League. A Copa se chama Croc Cup, também, claro, é um patrocínio, muitos campeonatos têm esses nomes já das empresas que, enfim, que patrocinam. Equipes que disputam são equipes desde a primeira até a quinta divisão, e tem também algumas equipes de províncias, são equipes bem menores, amadoras, de cada província que entra na principal Copa do país. E o curioso é que o número de vagas por província é simplesmente determinado pela população daquela província, e quem decide quem vai disputar é a própria província. Ela vai decidir, enfim, deve ter a sua pequena federaçãozinha lá, que decide como que vai ser a disputa, quem vai disputar a Croc Cup, que é essa Copa da Bélgica. Beleza? Campeonato é disputado em mata-mata, tradicional como toda a Copa. Mata-mata, né? Ida e volta. E a final, aí sim, um jogo único. Das vagas continentais, comentei um pouquinho lá para vocês, mas um resumão. O campeão, fase de grupos. O vice, third round qualify, que é a penúltima etapa para entrar na Champions. Na Europa League, o vice, se ele não for para a Champions, ele joga o grupos aqui da Europa League. O campeão da Copa também tem chance de entrar na Europa League. E na conferência vai o terceiro, o vencedor do duelo lá entre o quarto e o quinto, digamos assim, sendo que o quinto é quem venceu aquele torneio do quinto ao oitavo. E se uma equipe foi líder lá na primeira fase, além dela carregar mais pontos, obviamente, para o Championship Round, ela já vai se garantir automaticamente em alguma competição europeia. Ela não corre o risco de ficar fora. Mesmo que ela fique em quarto lá, caia o rendimento dela, classificou em primeiro, fique em quarto no Championship Round, ela não disputa essa vaga com o quinto. A vaga é automaticamente dela, beleza? Então é um direito que ela tem por ter sido líder geral na primeira fase da competição. Quem são os principais campeões? O famoso Anderlecht, muito à frente dos demais, tem 34 conquistas, embora já tenha uns 5 anos que não ganha o campeonato. O Bruges, seu principal rival, a gente vai falar também um pouquinho de rivalidades. O Bruges conquistou na última temporada o seu 18º título, é o atual campeão. E em terceiro lugar, aqui fica algo também muito curioso, o Union, não sei, desculpa a pronúncia, Saint-Gilloise, não sei se é esse o termo, né? Mas ele tem 11 títulos, e veja só, a última conquista do Saint-Gilloise, o terceiro maior campeão belga, foi em 1935. Então, muito tempo atrás, já quase 100 anos, vamos completar 90 anos aí, logo mais, 100 títulos, e ainda assim ele é o terceiro maior campeão da Bélgica. E olha, outra coisa curiosa, aliás, tem mais duas coisas curiosas sobre o Saint-Gilloise. Quando ele conquistou o seu 11º título, sabe quantos títulos tinha o Anderlecht? Nenhum. O Anderlecht não tinha nenhum título, o Saint-Gilloise já tinha 11. De 36 para cá, o Anderlecht conquistou 34 e o Saint-Gilloise mais nenhum. Na última temporada, o Saint-Gilloise, que tinha acabado de vir da segunda divisão, depois, desde a década de 70, que não jogava a principal divisão da Bélgica, subiu em 2021, e 21-22 fez uma excelente campanha, terminou em primeiro na primeira fase ali, então seria um título histórico, um título que não vinha há mais de 80 anos, um time que jogava a segunda divisão há mais de 50 anos, terminou a primeira fase na liderança, porém, na Championship Round acabou sendo superado pelo Bruges,
Foi até triste o jogo que o Gilose perdeu para o Bruges. Eu estava trabalhando e realmente acabei torcendo para o Gilose por toda a história. Seria bacana vê-los ser campeão. Enfim, esses são os maiores campeões da Bélgica. Rivalidades. A principal rivalidade do campeonato, Anderlecht e Bruges. São os dois maiores campeões, são os times que você está mais acostumado a ver nas competições europeias, na Champions. Alguns costumam ver também o Genk, o Gent, mas enfim, os principais, sem dúvida alguma, Anderlecht e Bruges. Outras rivalidades do Anderlecht, o próprio União Saint-Gilloise, principalmente essa rivalidade lá de trás, quando o Anderlecht surgiu, coincidiu com a queda do Saint-Gilloise. Então tem uma pequena rivalidade dali. E o Anderlecht também tem uma rivalidade com o Standard de Liège, que talvez seja a quarta maior equipe aí na história da Bélgica. O Bruges. Essa rivalidade do Bruges com o Anderlecht, ela é recente, né? Da década de 70. Digo recente porque é um campeonato que tem mais de seus 100 anos, então foi depois da metade que surgiu essa rivalidade. O Bruges tem também rivalidade com o Cercle Bruges, esse time verde, é um time da cidade também de Bruges, então é uma rivalidade municipal ali. Também com o Standard Liège e com o Gent. Já o Standard Liège, por sua vez, ele rivaliza com os dois acima, né? Tanto com o Anderlecht quanto com o Bruges, e ele também tem uma certa rivalidade com o Charleroi e com outro time menor que não está disputando a primeira divisão lá da cidade de Liège. Também uma rivalidade municipal. Por que eu falo de rivalidades? Às vezes, quando você sabe que o clássico é a próxima rodada, essa equipe pode dar uma poupada, pode dar uma segurada, se preparando melhor para ir com força total enfrentar o seu principal rival. Então, eu sempre gosto de saber isso e gosto também de estar trabalhando numa partida que eu sei que é um clássico, aquela partida que ninguém quer perder de jeito nenhum, um gás maior ali para conseguir um empate, enfim, o que for, e um jogo normalmente muito mais pegado. Por fim, algumas estatísticas do Belgão. Esses dados são da última temporada, tá, pessoal? A temporada 21-22. Gravo esse vídeo aqui no final de julho, depois da primeira rodada da temporada 22-23. Então, naturalmente, esses dados são da temporada passada. Vitórias. Os mandantes venceram 42% dos jogos, os visitantes 36%, e o empate aconteceu em 22% dos jogos. Se você costuma trabalhar no mercado de gols, normalmente ali uma linha de 2,5, 54% bateu o over 2,5, não bateu em 46%, e aqui um dado que chama muito atenção, e o motivo pelo qual eu gosto tanto de trabalhar com o campeonato belga, a média de gols é muito boa, 2,91, então bem acima de uma média mundial. Se a gente for estipular em 2,5, 2,6 gols por jogo, a média de gols na Bélgica é muito boa, e trabalhando na última temporada, eu pude reparar que existem muitas remontadas, os times realmente não desistem, e é normal você ver remontadas no Belgão, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido melhor um pouco como funciona a Jupiler League, o campeonato principal da Bélgica. Lhe convido a trabalhar também nessa competição. Tenho certeza que ela será muito proveitosa para você, tá bom? Peço carinhosamente, deixe seu like, se inscreva aí no canal. Aliás, se você quiser conhecer melhor sobre qualquer liga do mundo, eu gosto muito de fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Deixe um comentário aqui embaixo. Fala qual país que você quer conhecer, qual liga que você quer conhecer, que eu terei o maior prazer em lhe atender e trazer esse vídeo aqui para você. Eu trazendo o vídeo, você será notificado caso ative o sininho, então não perca tempo, faça isso. Até a próxima, pessoal. Um abraço.